Hoje as pessoas estão distantes de Deus. Quanto tempo nós tiramos para estar com Deus? Quase nenhum tempo. Na verdade, a nossa justificativa é que as 24 horas do dia são insuficientes. Os 7 dias da semana são insuficientes. Nós precisaríamos de mais horas durante o dia, nós precisaríamos de mais dias durante a semana para encontrar um tempo. Isso tem sido a nossa justificativa para estar no tempo. Para não dar um passo, tomar uma atitude e dizer, a partir de hoje a minha vida vai mudar. Eu não vou esperar um anjo aparecer para mim. Eu não vou esperar ter um sonho, ter uma visão para tomar uma atitude. Não, eu vou dar o primeiro passo. Eu quero que a minha vida seja mudada. Eu quero que a minha vida tenha sentido. Tem pessoas que estão perdendo a vida porque a vida perdeu o sentido. Pessoas, por causa da doença, têm tirado a sua própria vida. Porque não aceitam que a doença existe e está aí. E às vezes esquece que Deus é muito maior que o vírus. Às vezes esquece que Deus é muito maior que a enfermidade. Então, Davi institui como seria a nova adoração ao Senhor. Colocar no frio uma tenda. Só que algo diferente do primeiro tabernáculo acontece. Agora não existe mais parede. Agora não existe mais o véu. Agora todos podem ter acesso, todos podem ver. A presença de Deus manifesta. Quando a chama de Deus, a Shekinah, descia ali no propiciatório, na arca da aliança, aquela chama azul, chamada de Shekinah, todos contemplavam a presença de Deus. E sabe algo interessante que aconteceu? Davi instituiu a adoração 24 horas, 7 dias por semana, sem parar. Distribuiu em turnos, 4 turnos de 6 horas. Imagina só, o nosso tempo hoje aqui é 2 horas, de culto. De louvor, 1 hora, vamos dizer. Davi instituiu os turnos de 6 horas para adorar o Senhor. E aquela adoração ficou 24 horas por dia, 7 dias na semana, por longos 40 anos. E aquela nação conquistou, a nação de Israel, através de Davi, conquistou, lutou as guerras e venceu. E um certo dia Davi no seu palácio olhou para aquela tenda e viu que ele, sendo o rei Davi, já tinha conquistado tudo, já não estava mais guerreando. No seu conforto do palácio, uma casa boa, um palácio magnífico, olhou e disse assim: não é justo eu, Davi, morar numa casa linda dessa, nesse palácio, ter o conforto que eu tenho, ter as pessoas para me servir, e o meu Deus está debaixo de uma lona, uma tenda. Então naquele dia, Davi decidiu construir um templo, um prédio, uma morada digna de Deus. Você não vai construir porque você foi homem de guerra. Você foi homem de guerra e matou muitas pessoas, foi homem de sangue, então você não vai construir. Mas seu filho irá construir. E Deus começa, junto com Davi, ali a arquitetar como seria. Davi levanta a oferta, queridos. Davi levanta o que precisar. Faça a morada do nosso Deus. Porque se você se voltar para Deus, assim como Deus foi comigo, será com você. E aconteceu, queridos. Salomão, quando substituiu Davi no trono de Israel, construiu o templo. E aquele templo foi algo fenomenal, algo
o Templo de Salomão ficou conhecido no mundo todo como uma construção tão maravilhosa que os povos da terra vinham para ver, para adorar ao Senhor naquele magnífico templo. Todos vinham. Só que, queridos, Davi passou o seu reinado. Salomão, por conta de Davi, por conta do favor de Deus, reinou sem guerra. Ele teve um reinado de paz. E Deus falou assim para ele, pede o que tu quiseres que eu te darei. Sabe o que ele pediu, queridos? Sabedoria para poder governar. Pediu sabedoria para poder instruir aquele povo, porque era o povo de Deus. Então ele se achava incapaz e que precisava de Deus para poder governar. E Deus se maravilhou do desejo do coração de Salomão, porque não pediu anos de vida, porque não pediu vitória sobre os inimigos, porque não pediu riquezas, mas pediu sabedoria. E Deus deu para ele todas as coisas. E ele se tornou um rei muito sábio, o mais sábio de todos. Só que Salomão passou. E o povo se acostumou com a presença de Deus. Aquilo que era tão importante, tão precioso, se tornou comum. Muitas vezes eu e você já estamos nessa caminhada com Jesus há muitos anos. E lá na época do nosso primeiro amor, da conversão, a gente está na igreja, a gente faz de tudo. A gente na verdade encontra tempo. Mas o tempo vai passando e a gente vai se acostumando com aquilo. E aquilo que a gente tem por precioso, por santo, começa a se tornar comum. E o perigo disso é que a gente começa a banalizar algo que é importante. Então assim o povo fez. E o rei Jeroboão, filho de Salomão, fez o que era mal diante do Senhor. E pela primeira vez o reino de Deus foi dividido. O reino de Israel foi dividido. E aí começou a decadência de uma nação forte. Começou a decadência de uma nação onde os povos da terra temiam. Porque se esqueceram de Deus. Porque viraram as costas para Deus. Aí aquela nação é levada cativo pelo rei da Babilônia. Prisioneira. E Nabucodonosor destrói Jerusalém. Acaba com Jerusalém, aquela cidade famosa. Aquela cidade onde todos vinham contemplar a beleza arquitetônica do templo e a sabedoria de Salomão. Onde o rei Davi foi conhecido por todo o mundo. Passou, se perdeu. Então aquela nação toda foi levada cativa e prisioneira. E esse texto aqui de Ageu que nós lemos agora, fala da volta desse povo. E quando eles chegam ali, tudo destruído. E aquela cidade, Jerusalém, toda destruída. E Deus encorajando aquele povo, dizendo: vocês vão reconstruir novamente. O tempo de cativeiro passou. O povo se voltou novamente para Deus. E Deus livrou o povo. E o povo caiu na graça dos reis opressores. Só, queridos,
que a nossa luta não é contra carne nem sangue. E os povos da terra se voltaram contra eles, resistindo na construção. Hoje, queridos, na sua vida, na vida da sua casa, da sua família, existe alguém chamado adversário de Deus, o inimigo das nossas almas, aquele que está ao derredor, como um leão, buscando uma brecha para destruir. E o próprio Jesus afirma que o Satanás, que o diabo, o adversário, veio para roubar, matar e destruir. É o opositor das coisas de Deus. E ele se levanta contra mim e contra você. Mas se eu e você estivermos firmes em Deus, ele se levanta para cair. Porque ele é um derrotado. Então, queridos, o povo novamente começou a sonhar. Os profetas, que eram voz de Deus, começaram a falar com o povo. Deus começou a falar com os profetas nessa época, porque eles também sofreram. Falando assim, vocês precisam sonhar. Deus falou assim, eu vou pôr o anel de selar no dedo de Zorobabel. Um príncipe de Judá se levantará como escolhido para reconstruir, para edificar novamente. Então o povo começou a sonhar. E Zacarias tem uma visão. E nessa visão, o anjo chega para um outro anjo e diz assim: estou saindo a medir Jerusalém. Então, com um cordel, Zacarias vê um cordel de medir na mão dele e pergunta ao outro anjo: para que serve isso? O que ele vai fazer? Aí o anjo diz assim: ele está saindo para medir Jerusalém. Jerusalém, nesse período, era a cidade destruída, gente. Não tinha nada de beleza. Não tinha nada. E o anjo diz assim: ele está medindo porque ela não terá mais muros. Ele está medindo porque novamente Jerusalém irá ser habitada por muitas pessoas. Jerusalém irá ser habitada por muitas pessoas, animais, os gados. E os seus muros serão uma chama vindo da parte de Deus. Deus será um muro de fogo protegendo aquela nação. Então essas profecias vinham de encontro do povo para motivar o povo a buscar a Deus, a não desistir, a prosseguir, a não parar a reconstrução. E queridos, algo muito interessante acontece. Diz assim, que quando Zorobabel começou a edificar os fundamentos do templo, começou a fazer o alicerce novamente do templo, todo o povo em volta começou a clamar ao Senhor, louvando a Deus e dizendo que o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Queridos, e aquele louvor foi ouvido muito longe, porque o povo todo clamava ao Senhor, louvando a Deus e chorando e cantando, dizendo: Deus é bom e a sua bondade dura para sempre, porque Deus é bom e a sua bondade dura para sempre.